O apóstolo João diz assim na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1 e 2: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então nós louvamos a Deus por essa certeza que nós temos de que em Cristo os nossos pecados são lavados, purificados no seu sangue, e nós somos aceitos na presença do nosso Deus. Vamos agora passar para a pregação da palavra de Deus. Nós vamos fazer duas leituras na Bíblia, no Salmo 46, Salmo 46, e Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 39. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Irmãos, que bom que a gente pode começar não somente a semana, mas o ano de 2025, na presença de Deus e ouvindo o evangelho do nosso conforto em Jesus Cristo. Então nós vamos hoje abordar a primeira pergunta e resposta do nosso catecismo, e para nos ajudar vamos também ler a palavra de Deus no Salmo 46 e Romanos 8. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Romanos capítulo 8, verso 28 ao final do capítulo, ao 39. Temos aqui também palavras de conforto para a igreja. Romanos 8, 28 a 39 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler a pergunta e resposta 101 da nossa Confissão de Fé, o Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 1, Dia do Senhor 1. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos leem juntos a resposta. Pergunta 1, Dia do Senhor 1. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para ele. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos num mundo que não é mais conforme o paraíso que Deus criou antes de Gênesis capítulo 3. Um mundo perfeito, bom, onde o homem podia conviver em paz com o seu semelhante na presença de Deus. As coisas não são mais assim, irmãos. E a explicação para tanta agonia, aflição, dificuldades, problemas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, tem a ver exatamente com a queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A partir dali, Deus amaldiçoou toda a terra. E, portanto, nós agora estamos sujeitos a desastres naturais, a epidemias ou pandemias, acidentes, e uma série de outras aflições que podem acontecer tanto ao crente quanto ao descrente. Irmãos, nós temos visto nos últimos dias, por exemplo, alguns acidentes aéreos, terrestres, que têm ceifado a vida de tantas pessoas, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. Nós temos visto novamente ataques terroristas, pessoas colocando um carro em alta velocidade para matar outras pessoas. Nós temos visto guerras, não somente rumores de guerras, mas guerras mesmo acontecendo
na Rússia com a Ucrânia e também em Israel com a Palestina. Nós vivemos num mundo marcado por todo tipo de aflição. Na verdade, irmãos, os problemas, as dificuldades, elas não apenas existem mundo afora, mas também em nossa própria vida, em nosso próprio contexto, no contexto da nossa família, no contexto da nossa igreja, ou da nossa cidade, ou da nossa vizinhança. Sim, nós conhecemos, certamente nós conhecemos um parente ou um amigo mais próximo, que neste momento está lutando talvez com uma doença grave, no leito de hospital, ou até mesmo chorando a dor do luto. Nós temos visto, irmãos, famílias e casamentos destruídos, quebrados por causa do próprio pecado. Nós temos visto pessoas, e até conhecemos talvez alguém que está debaixo de um vício terrível, destruindo a sua vida, ou casos de abusos sexuais e outras coisas que têm deixado marcas terríveis na vida de muita gente. E por causa de todas essas adversidades, por causa da realidade dessas tribulações, nós precisamos desesperadamente de um lugar de refúgio, de uma fonte segura de conforto, paz e esperança para as nossas almas. Agora, irmãos, no mundo quebrado pelo pecado, como eu acabei de destacar aqui no início da pregação, pode parecer para você e pode parecer para mim que é algo inútil, que é algo sem proveito falar de conforto, porque os problemas não cessam. Os problemas do mundo e os problemas na nossa própria vida sempre existiram e sempre existirão até o último dia da nossa vida debaixo do sol. A história da humanidade, ela parece uma sequência sem fim de desastres, guerras, injustiças e toda sorte de sofrimento. Então, como nós podemos ousar, no mundo quebrado pelo pecado, falar de conforto, consolo, esperança? Será que há mesmo uma fonte segura onde você pode estar, mesmo diante das adversidades, tranquilo? A Bíblia não diz, no livro de Jó, um dos amigos de Jó, ele disse que o homem nasceu para a aflição. O Salmo 90, que foi Moisés quem escreveu, ele diz que a nossa vida ela pode chegar a 70, 80 anos, a média é essa, e o melhor delas, ele diz, é canseira e enfado, porque você tem que suar para obter o seu pão, enfrentar adversidades. Essa é a realidade. Então, por que falar de conforto ou de consolo? Porque é assim, irmãos, que o nosso catecismo começa. Veja, qual é o seu único conforto na vida e na morte? É uma pergunta, irmãos, que foi feita, elaborada, num contexto também de muito sofrimento. Nós temos que voltar aqui a algumas centenas de anos, para o ano 1563, depois de Cristo, quando um pregador do Evangelho chamado Gaspar Olevianus e um professor de teologia chamado Zacarias Ursinos reuniram-se a pedido do príncipe de Heidelberg, um homem chamado Frederico, para escrever um documento confessional para instruir os jovens e os membros da igreja. Isso lá atrás, na Alemanha. E aqueles eram tempos difíceis. Algumas coisas podem ter mudado para a nossa realidade hoje, em relação à questão voltada para a tecnologia e tudo mais, o avanço da medicina e outras coisas, mas os mesmos problemas, as mesmas aflições também existiam ali, eram algumas até mais fortes do que hoje, mais relevantes do que hoje.
Naquela época, além da perseguição aos crentes que abraçaram a fé de tradição reformada, havia outras calamidades, como, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil era algo terrível. As crianças morriam muito cedo, porque não tinha um cuidado, uma tecnologia maior na medicina para ajudar. A expectativa de vida era muito baixa. Eram tempos difíceis, perseguição, sofrimento, e foi nesse contexto que aqueles dois homens de Deus começaram essa confissão com essa pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Mostrando, irmãos, que a doutrina que eles vão desenvolver, ela tem esse propósito, não somente nos trazer o conhecimento da nossa salvação em Cristo, mas também mostrar que a obra de Cristo é algo que é a única alternativa para trazer refrigério, paz, esperança ao pecador. Essa pergunta que foi necessária naqueles dias, também o é para nós hoje. Essa pergunta, ela é fundamental na sua vida, não somente a pergunta, mas a resposta que você vai dar a esta pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Antes de olhar para a resposta preciosa que temos aqui, nós vamos parar um pouco para refletir na palavra conforto. Algumas versões têm consolo, essa que nós estamos usando, e outras falam de conforto. Irmãos, o que vem à sua mente quando a gente fala de conforto, de ter algum tipo de conforto, de ter uma vida confortável? O que é que vem à sua mente? Será que a palavra conforto, ela se resume a viver uma vida regalada neste mundo, uma vida onde você pode desfrutar do conforto, de todos os recursos necessários para suavizar os seus problemas? E nós temos, irmãos, muitas coisas hoje que nos ajudam muito mais, que tornam a nossa vida até um pouco mais fácil do que aqueles que viveram no passado. Se a gente vive num país quente, nós podemos ter um ar-condicionado que vai trazer um refrigério para o corpo. Nós podemos ter até aparelhos que vão fazer o trabalho que a gente poderia fazer, como, por exemplo, até um aparelho que lava as louças, ajuda, ou que lava as roupas. Nós temos também recursos tecnológicos, TV, internet, celular, computador, que nos ajuda de várias maneiras. Então, para a maioria das pessoas, quando pensam em estar confortável, elas podem pensar nessas coisas terrenas, que traz algum tipo de alívio. Alguns podem pensar que é viver uma vida relaxada, talvez viajar para um país de primeiro mundo, descansar, fazer um cruzeiro, né, no mar, num navio de luxo, ou qualquer outra coisa, ter um período de descanso, de férias, longe das tensões da vida. E as pessoas limitam conforto a estas coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas são inúteis e que nós não podemos usá-las, nada disso. Mas nós não podemos entender conforto, consolo, aquilo que realmente traz paz ao nosso coração, fundamentado nestas coisas. Irmãos, conforto na Bíblia e também de acordo com o nosso catecismo, longe de ser uma ideia superficial de aliviar momentaneamente as tensões da vida, conforto no sentido bíblico, no sentido essencial para o ser humano, significa simplesmente refugiar-se em Deus, encontrar o seu lugar seguro no próprio Deus, mesmo no meio das tempestades da vida. Conforto é professar a mesma fé do salmista lá no Salmo 46. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro presente em tempos de tribulação.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Então isso é conforto. É você encontrar em Deus a sua fonte de força no meio da sua fraqueza. É você encontrar em Deus a sua fortaleza no meio das adversidades. Conforto, ele não é alcançado quando nós nos isolamos de tudo e de todos para evitar problemas. Conforto bíblico, conforto divino, é algo que podemos ter aqui e agora, mesmo vivendo num mundo quebrado pelo pecado. Veja, o salmista aqui, ele não nega as dificuldades da vida. Veja, a imagem que ele apresenta é de uma criação se desintegrando. É a imagem da terra cedendo por meio de um terremoto, das montanhas sendo engolidas pelos mares. É um contexto de terremoto, de tempestade. É um contexto da fúria divina sobre a sua criação, o mar espumejando. As figuras que ele usa aqui é para destacar, irmãos, que nós vivemos num mundo em desintegração. Talvez não tenhamos ainda a experiência de passar por um terremoto, por um tsunami, como, por exemplo, no Japão aconteceu e ainda acontece. Mas, figuradamente, nós também podemos enfrentar qualquer tipo de outro sofrimento, de outra aflição, de algo que talvez nos traga algum tipo de pavor. E a questão é, para onde correr? Aonde buscar paz, refúgio? O salmista aqui, ele só tem uma alternativa segura. Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fonte de paz, de conforto no meio da tribulação, no meio dos perigos da vida. Afinal de contas, este Deus, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 1, ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos conforta em todas as nossas adversidades. Irmãos, entenda isso. Somente Deus e ninguém mais. E nada neste mundo é quem pode nos oferecer e garantir conforto real, essencial, nesta vida conturbada. Acontece que o homem, cego pelo pecado, ele deixou de buscar em Deus a sua segurança, para ele mesmo estabelecer o seu próprio conforto, do seu próprio jeito e através dos seus próprios recursos, irmãos. Mas é importante perguntar: o que determina a melhor e mais segura fonte de conforto para nós? Para compreender, irmãos, o que é realmente um conforto real, um conforto seguro para a nossa vida, nós precisamos atentar para algumas perguntas aqui. Será que este conforto no qual eu estou me apoiando, ele abrange todas as minhas necessidades? Será que a solução oferecida por este conforto que eu estou buscando, ele fornece uma solução temporária ou duradoura? É um conforto eficaz para todo tipo de ser humano, ou seja, pessoas ricas ou pobres, pessoas doentes ou saudáveis, pessoas jovens ou mais idosas? Será que esse conforto abrange todas as pessoas em qualquer situação? É um conforto que lida apenas com as questões existenciais aqui e agora? Ou é um conforto que também oferece esperança para o futuro? É importante você pensar nisso.
Porque, irmãos, a fonte onde você busca o seu conforto, ela vai evidenciar, em algum momento, se este conforto é real ou ilusório, temporário ou duradouro, seguro ou frágil. Veja, o mundo oferece a nós os mais diversos tipos de conforto, que eles entendem que é aquilo que vai trazer segurança, paz, para encararmos os problemas da vida. Em meio às aflições, muitos se voltam para alguma fonte de conforto. Algumas pessoas se voltam para o entretenimento. Isso mesmo. O entretenimento vai servir como meio de distração para fugir da realidade. Então tem pessoas que passam até o dia inteiro assistindo televisão, uma série ou qualquer outra coisa. Pessoas se voltam totalmente para os esportes, ou ficam o dia inteiro na internet. Também não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas em si mesmas, mas podem se tornar um peso quando elas colocam Deus de lado, ou quando nós fundamentamos alguma esperança nelas. Outros fazem pior, abusam do álcool ou de algum tipo de droga para se livrar dos seus problemas. Há aqueles que entregam-se a uma vida de devassidão, a imoralidade sexual, como fez por um tempo, né, o filho pródigo, graças a Deus que ele encontrou a tempo o arrependimento. Outros confiam na instabilidade das suas riquezas. Há também aqueles que se refugiam em religiões criadas pelo próprio homem para encontrar paz e descanso para suas almas aflitas. Então, qual é o conselho que muitas vezes as pessoas dão? Olha, se você criar uma rotina espiritual de meditação, parar tudo e começar a meditar e somente cultivar pensamentos positivos na sua mente, com a força da sua mente, com a sua força de vontade, isso vai ajudar você a viver uma vida melhor. Há também aqueles que seguem a filosofia de vida estoica. Estoicismo era uma filosofia grega no passado, um estilo de vida que simplesmente significa viver indiferente ao sofrimento. É como se você fizesse de conta que não existisse sofrimento na sua vida ou ao redor de você. E as pessoas entendem que dessa forma elas vão encontrar paz, conforto. Ou seja, o homem, ele acha que ele mesmo pode criar conforto para ele. Alguns olham para a ciência e a tecnologia como a solução para todos os problemas da humanidade. Alguns entendem que o avanço da medicina vai solucionar o problema do envelhecimento, vai trazer a cura para toda e qualquer doença. Ora, Deus pode fazer isso, é dom de Deus dar essa sabedoria aos homens, e nós podemos fazer uso sim desses recursos, mas não depender deles como fonte de segurança. É claro que essas coisas são, no seu devido lugar, úteis e necessárias à nossa existência terrena. É claro que elas podem trazer algum tipo de alívio, mas não o verdadeiro conforto que nós precisamos. Um conforto duradouro, um conforto que abrange todas as nossas necessidades e um conforto que é não somente para a existência agora, mas que traz esperança até mesmo para depois da morte. Então, tudo isso que eu falei aqui, entretenimento, tecnologia, religiões humanas, nada disso, irmãos, resolve o problema essencial do homem, o problema que dá origem a todos os demais problemas. E esse problema consiste numa palavra: pecado. O pecado do homem. Irmãos, ao desobedecer a Deus lá no Éden, nossos primeiros pais colheram não somente para si mesmos, mas para toda a sua descendência humana.
a maldição de Deus sobre toda a criação. Aquela terra que era boa, agradável, para o homem cultivar o fruto da terra, ela agora teria espinhos e abrolhos. Ela agora iria trazer dificuldades a mais, para que ele pudesse adquirir o seu pão. O homem que foi feito para viver com Deus e para Deus, na presença de Deus, foi expulso do jardim. Foi condenado à morte. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas notem, irmãos, no juízo, o Senhor se lembra da misericórdia. Mesmo em Gênesis 3, onde nós temos aquele relato triste, trágico da nossa queda, o Senhor faz a promessa do consolo e do conforto verdadeiro que o homem precisa. Ele promete, na pessoa e na obra do seu Filho Jesus Cristo, trazer a esperança de salvação para o pecador. Quando ele diz que da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente e trazer a vitória, a redenção, não somente para o pecador que crê, mas para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Irmãos, Jesus é a fonte e o segredo do verdadeiro conforto que todos nós precisamos. É isso que nós confessamos, é isso que realmente traz esperança. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? O que é que traz paz, esperança ao seu coração? É que eu não pertenço a mim mesmo, é que eu não sou dono da minha própria vida, é que eu não devo viver da minha própria maneira, mas é que agora, pela fé, eu pertenço ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. De que maneira? Corpo e alma, na vida e na morte. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que bom para nós começar o ano ouvindo isso, sendo lembrados novamente dessa verdade, desta confissão de fé. Pertencer a Cristo, corpo e alma, na vida e na morte, é o que garante a nós verdadeiro e real conforto. Por quê? Eu queria destacar pelo menos 3 pontos aqui do catecismo, nessa resposta. Pertencer a Cristo, primeiramente, é meu real conforto, porque eu creio que Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Ou seja, Jesus foi na raiz do problema, para solucionar o problema real. Ele não olhou para os sintomas, ele foi realmente na causa. Ele lidou com o nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. Isso, irmãos, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o preço do seu sangue precioso que Jesus, morrendo na cruz, pagou completamente por todos os nossos pecados, garantindo para nós a justificação diante de Deus, livrando-nos da condenação do inferno. Irmãos, não há conforto maior para um pecador do que este: ser redimido da condenação do pecado, ser liberto da ira de Deus, ser justificado, ser aceito de volta na presença do Altíssimo, ser reconciliado com Deus. Você já pensou nisso? O mundo jaz no maligno, mas a ira de Deus, ela não está mais sobre aquele que tem Jesus como a sua fonte de segurança. Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. E agora, Paulo vai dizer, né? Não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você morreu hoje, fundamentado em Cristo, não precisa temer a eternidade.
Porque, irmãos, ele morreu para sermos dele, para pertencermos a ele. Ele nos comprou para si mesmo, não uma parte da nossa vida, não um período da nossa vida, mas corpo e alma na vida e na morte. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Libertação da culpa do pecado é o que traz conforto para nós. Pertencer a Cristo é, em segundo lugar, o meu real conforto, porque eu creio que Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Cristo veio ao mundo, irmãos, não somente para remir você do pecado, mas também para livrar você do jugo de Satanás, para destruir as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente, para expor ao desprezo Satanás e todas as suas hostes. Aquilo que parecia uma derrota para Cristo, foi na verdade a vitória dele sobre o diabo, a sua morte no madeiro, seguida da sua ressurreição e ascensão aos céus. Então a obra redentora de Cristo, ela abrange não somente a nossa libertação da culpa do pecado, mas também do poder de Satanás. Ou seja, irmãos, algo extraordinário aconteceu em nós por causa da obra de Cristo. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Claro, a Bíblia diz que o diabo é um leão que ruge procurando a quem devorar, que ele ainda é o tentador, que ele ainda está atuando, claro, debaixo da direção e do controle divino, mas ele atua, ele tenta o crente ainda. Nós lemos sobre isso no dia do Senhor 52. Ele é um inimigo declarado, ele está atuando para nos afastar de Deus. Mas a questão é, ele pode nos devorar? A questão é, ele pode assumir novamente o controle na nossa vida? Se estamos em Cristo, não, de modo nenhum. Porque agora Cristo nos dá abrigo contra as investidas de Satanás. A promessa dele foi não perder nenhum sequer daqueles que o Pai lhe deu. A promessa dele foi que ninguém vai arrebatar uma ovelha sequer da sua mão. A promessa dele foi que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E quando ele fala portas do inferno, uma maneira de interpretar essa expressão é Satanás aliado com todos os seus anjos caídos, chamados de demônios, tramando estratégias contra a igreja. Não prevalecerá, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo é o guarda de Israel, é o que traz proteção, livramento à sua igreja, livramento de cair novamente nas garras do diabo, livramento de ser agora novamente conduzido a algum tipo de heresia, porque ele nos dá segurança na fé. Mas a terceira e última coisa, pertencer a Cristo é meu real conforto, porque eu tenho a certeza de que ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo vai cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas vão contribuir para a minha salvação. É isso que nós confessamos. O Senhor, ele tem um zelo profundo por aquilo que ele comprou.
Será, irmãos, que Jesus ia derramar o seu sangue por nós, sofrer amargamente na cruz, para depois nos abandonar à própria sorte? Imagine isso, ele deu a vida dele por nós, para depois deixar de cuidar de nós? De modo algum. Ele zela pela sua igreja. Se tem algo neste mundo que desfruta 24 horas por dia e 365 dias por ano do cuidado de Cristo, é a sua igreja, a sua noiva amada, o rebanho pelo qual ele mantém o seu cuidado, sustentando e protegendo. À direita do Pai, com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, Cristo, o supremo e bom pastor, pelo seu poder, pela sua graça, ele protege as suas ovelhas na terra. Agora, o que significa esse cuidado de Cristo, irmãos? Que ele já garante a nós nesta vida. Não significa que estamos livres de aflições. Porque ele mesmo disse que no mundo teremos aflições. Tem algumas pessoas que pensam que uma vez que você se torna um crente, seus problemas acabaram. Você não pode mais sofrer nenhum tipo de adversidade. Isso é um erro que tem, infelizmente, enganado muita gente no meio evangélico de um modo geral. Cristo não promete uma vida sem sofrimento, mas ele promete estar conosco no meio da adversidade. Se pertencemos a ele, não há motivo para pânico, para desespero, porque ele não deixa caminhar sozinho, à mercê da sorte, do acaso, os que lhe pertencem. Ele se importa até os mínimos detalhes da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? É o que significa a expressão: não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele permita. Ou seja, até aquilo que a gente acha uma coisa banal, pequena, Jesus se importa para cuidar, para prover, para abençoar aqueles que são seus. A implicação disso, irmãos, é que nós podemos entrar agora neste ano de 2025, mesmo incertos do que vai ou não acontecer de bom ou de ruim para nós na nossa jornada, nós podemos entrar neste ano seguros, consolados, porque estamos firmados na certeza de que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que ele prometeu na Bíblia que vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. E esse bem aqui é a nossa salvação. Mesmo que você venha a adoecer nesse ano, talvez sofrer um acidente, enfrentar uma escassez, um problema econômico, ser perseguido por causa da sua fé, mesmo que venhamos até mesmo a estar inseridos num contexto de guerra, irmãos, nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, mesmo se ela nos sobrevir, nem mesmo a morte poderá desfazer o plano redentor de Deus e a obra de Cristo em nossa vida. Porque o que é que nós confessamos aqui? Somos de Jesus Cristo, corpo e alma, na vida e na morte. Então, em quem você vai se apoiar para viver um ano abençoado, um ano seguro, um ano de paz?
Qual o seu único conforto? No mar agitado desta vida, diante da realidade de problemas e até mesmo da certeza da morte, qual vai ser o seu lugar de refúgio? Quando confrontados com horrores de desastres naturais, acidentes trágicos que vemos na televisão, aonde você vai ter paz, segurança? Mesmo que os montes estejam se abalando ao redor de você, que haja tempestade na sua vida, você pode ainda dizer com fé: eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Cristo, eu sou dele corpo e alma na vida e na morte, ele já resolveu o meu pior problema, o pecado, ele já me reconciliou com Deus, ele já me livrou das garras do diabo, ele está guardando a minha vida, ele vai fazer tudo contribuir para o meu bem no final. Você pode dizer isso nesse ano? Hoje, cada dia da sua vida? Quero terminar ainda dizendo, irmãos, esse dia do Senhor 1, especialmente a primeira pergunta e resposta, é uma boa confissão para a gente usar, por exemplo, se você vai visitar um irmão, ou alguém que está, um crente que está num leito de morte no hospital, sofrendo, e você lê isso aqui para ele, ou até mesmo no dia do nosso funeral, se aqueles que vão ministrar a palavra lê essa passagem, essa pergunta, claro, com outras passagens bíblicas, isso é bem apropriado. Isso vai dar algum conforto na hora da dor, na hora do luto. Contudo, irmãos, o nosso conforto de pertencer a Cristo não se resume aos últimos momentos da nossa existência. Mas este conforto, ele deve dar ânimo a você. Ele deve fortalecer a sua vida. Ele deve manter o seu coração em paz. Cada momento da sua jornada. À medida que entramos no novo ano, são apenas 5 dias agora, o mundo vai continuar conturbado. O mundo está em desintegração. Miséria, sofrimento, dores, angústias estarão presentes também neste ano. Mas também a certeza do conforto, de que estamos fundamentados em Cristo, de que Ele é o nosso refúgio seguro no dia da tribulação, de que pertencemos a Ele corpo e alma na vida e na morte, é algo também que vai permanecer conosco neste ano e durante todos os dias da nossa peregrinação rumo ao novo céu e uma nova terra. Já desfrutamos deste conforto aqui e agora, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Eu nem abordei essa parte, mas é a parte final da resposta, é o Espírito que nos dá a condição de viver para Deus, mas também o Espírito que nos cela, que nos garante a vida eterna. Que você tenha essa esperança, essa paz no seu coração. Que na hora da dor você recorra para Cristo. Descanse nele. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso para cuidar de nós em todo o tempo, principalmente nos dias maus. Meu único consolo na vida e na morte é pertencer a Cristo, meu Salvador, meu fiel Salvador. Amém.